Tudo bem? Está começando mais um Zan Esportes aqui no canal 3 da sua NET. Você de Marília, toda a região assistindo a gente pela NET, também pela internet no www.tvzan.com.br, podendo assistir em qualquer parte do mundo o nosso programa esportivo. Eu sou Laperuta Júnior e você vai conferir as principais informações do dia aqui esportivas nesse programa especializado em esportes, o Zan Esportes. Hoje, seleção brasileira, também Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Brasileirão, muitos assuntos e um convidado também especial com a gente hoje, o Alcir Neto, que é jornalista, também trabalha na área, já trabalhou na área esportiva, hoje trabalha em Garça, atuou aqui em Marília por muitos anos e está aqui com a gente hoje fazendo a visita e vai falar também sobre esportes. Muito obrigado pela presença, Alcir. Eu que agradeço. Como vai? Tudo bem? Tudo certo. Vamos falar sobre esporte, né, hoje? Claro, com certeza. Para mim é um prazer muito grande estar aqui falando de esportes, trazendo um pouco do conhecimento, que é pouco, mas assim, dá para a gente bater um papo muito legal e falar do esporte e principalmente do futebol, que com certeza é a grande paixão nacional. Eu não sou diferente, gosto muito de esporte e estou aqui também para trazer um pouquinho disso. E é praticante? Aqui. Praticante, eu tento, né? Eu tento, na verdade eu tento. Final de semana, final de semana eu tento brincar um pouquinho, mas de vez em quando sinto uma lesão, meio como jogador também. A cabeça vai, mas o corpo não ajuda. O corpo já não ajuda mais. Tá. Depois que você passa dos 30, fica difícil. Você está chegando lá, você vai ver como é. Tá certo, então. Alcir, a gente vai falar hoje, né, sobre seleção brasileira. O Brasil, aliás, ontem que venceu com o gol do Roberto Firmino, fez 1-0 em cima do Honduras. E temos a imagem aí, Luan, já do gol da seleção brasileira, né? Um jogo até feio ontem, Brasil e Honduras, jogando lá no Beira-Rio, né, em Porto Alegre, uma jogada do lateral esquerdo Felipe Luiz, tocou para o Firmino, que guardou, fez 1-0, então, nesse lance aí, um golaço até, um gol bonito, né? Toque de bola da seleção brasileira, mas só foi isso, o jogo inteiro, né? O Neymar só no segundo tempo jogou, a seleção jogou mal, venceu essa 10ª seguida, né? Foi o 12º jogo, aliás, 10º jogo que o Brasil venceu. Mesmo assim, teve vaias e o Neymar acabou ficando bravo até, viu? Ficou bravo com a torcida, que vaiou. Tá, então a torcida que comemorou só esse gol, né? O gol aconteceu no segundo tempo e o Brasil venceu Honduras por 1-0. Aliás, olé, teve até olé a favor de Honduras. Teve uma hora do jogo, teve olé a favor de Honduras, e o Brasil pressionado, né? Para ter, além de ganhar os jogos, tem que jogar bem, né? É importante que o Brasil jogue bem, porque a torcida quer ver bons jogos, o time correndo bem em campo, e não foi o que aconteceu ontem lá no Rio Grande do Sul, né, Neto? Neto também pôde conferir, né, um pouco desse jogo, sabe que o Brasil está em formação, o técnico Dunga começa uma trajetória nova na seleção, já com 10 vitórias. Foram 10 jogos e 10 vitórias, né, Neto? Mas para mim ele não é a pessoa ideal, não é aquele treinador que cativa a população, que o povo confia, que as pessoas falam, esse é o meu treinador. Não, não tem nada disso. Eu acho que um pouco por causa disso também não existe essa confiança do povo no treinador e na seleção. E eu acredito também que as vaias, por conta do futebol apresentado, claro, apenas 1-0, gol do Firmino, e é um gol típico de centroavante. Aproveitou, né? Aproveitou. A bola chegou para ele, colocou para dentro da rede. Só que eu acredito que as vaias, elas estão ligadas também ao momento atual do futebol brasileiro e do futebol mundial, com todos esses escândalos da FIFA. Eu acho que ainda muita coisa vai surgir, muita coisa ainda vai aparecer. A expectativa nossa é de que os culpados realmente sejam punidos, e eu acredito que estes que foram presos, para estes sim, com certeza vai ter uma punição, porque se está mexendo com a polícia dos Estados Unidos, com o FBI, não é que nem a justiça, muitas vezes, tem que seguir as leis brasileiras. A questão, o problema não é a polícia, o problema não é a justiça, o problema, eu acredito que são as leis. Eles foram mexer com o fisco americano. Isso, aí a situação complica, porque quando você fala de lei e fala de justiça lá nos Estados Unidos, a história com certeza é outra. O Marinho, que foi presidente da CBF, ele está com uma situação muito complicada, ele já é um senhor de idade, uma idade bastante avançada, e não sei se
vai ficar muito tempo respinga preso. Também. Respinga aqui na CBF. Respinga aqui na CBF, é claro que respinga. Isso vai sobrar um pouco para quem está atualmente na CBF. No caso, o Marco Polo Del Nero, não existe nenhuma acusação ainda contra ele, mas existe a suspeita, muito se falou em alguns jornais, que ele pode ser uma das pessoas envolvidas em todo este esquema, mas é claro, a gente tem que aguardar, e eu aguardo com bastante ansiedade que novos fatos surjam através da justiça americana, da polícia, e que o futebol possa ser moralizado. Agora, em relação a essa questão da FIFA, não sei se, claro, você acompanhou, o Zico lançou a candidatura dele, disse que pretende ser o presidente da FIFA. Só que eu não sei se ele é a pessoa certa. Eu até acredito que ele é um cara muito capaz, que ele é um cara muito honesto, que ele é uma pessoa capacitada para ser o novo comandante da FIFA. Mas eu não sei se ele tem um prestígio e um apoio de tantas federações. Porque, na verdade, para lançar a candidatura, você pelo menos tem que ter cinco federações apoiando. Apoiando. Primeiro, será que a Federação Brasileira, a Confederação Brasileira, vai apoiar o Zico? Não tenho certeza. De repente, ele pode conseguir um apoio no Japão, na Turquia, em locais por onde ele passou, tanto como jogador como treinador. De repente, lá na Arábia, no Uzbequistão. E também tem que ver se tem o apoio da própria Europa, que é mais forte. Sim, né? Mas aí que tá. Eu acredito, acompanhando os programas de esporte, os comentaristas, de repente, a jogada não é conquistar a presidência da FIFA. E sim, você atirar aqui mirando a CBF, mirando a presidência da CBF. Não nesse momento, mas no momento em que começarem a surgir mais escândalos, outros nomes envolvidos, de repente, ele se lançando internacionalmente a presidente da FIFA, pode sobrar alguma coisa na CBF e aí sim ele poder moralizar o futebol brasileiro. Tá certo, então tá aí um pouco desse assunto, a questão da FIFA. Lembrando que a seleção brasileira tivemos o corte, né, do Danilo, lateral direito, no lugar dele Daniel Alves foi convocado, já a CBF já anunciou a convocação do Daniel Alves. Também o Brasil enfrenta o Peru, então no próximo domingo, 18h30, o jogo vai ser, esse primeiro jogo, a estreia, né, do Brasil lá no Chile, na Copa América contra o Peru, às 18h30. No mesmo grupo, né, do Brasil tem Colômbia e Venezuela, e o Brasil deve enfrentar também essas duas seleções. E o Neymar ficou bravo, então, com a torcida. Tem até um vídeo aí que o Neymar sai nervoso. Ó, vamos embora, deixa quieto. A torcida vaiando no final a partida. E o Neymar ficou nervosinho ontem à noite. Mete o pé, ele falou, mete o pé, vambora. Mete o pé, vambora. Mete o pé e vambora. Você tá bom de leitura labial, Carlos Eduardo Eboli. A gente vai exercitando isso, né? É a primeira... Mais uma fonte hoje pra gente. Mas é a primeira vez que o Neymar não tapa a boca. Sempre tá com a mão na boca e ele não tapou. Talvez porque ele queria realmente que todo o pessoal soubesse que ele não queria ficar lá. Então tá aí, o Neymar nervosinho, né? Depois de ter vencido lá a Champions League, feito aquele gol, né? Ter feito uma campanha sensacional com o Barcelona, volta ao Brasil, fica no banco de reservas, entra no segundo tempo e depois toma vaia ainda da torcida lá no Beira-Rio. Falando em seleção, tivemos também a vitória da seleção sub-20 contra a equipe do Uruguai. O jogo aconteceu lá na Nova Zelândia, onde está tendo o Mundial Sub-20. O Brasil passou nos pênaltis contra o Uruguai depois de um 0-0 sofrido, um jogo difícil, o time pegando forte e o Gabriel, aí, o jogador o Gabriel Jesus, né, que marcou o gol da vitória, último pênalti aí do Brasil contra a equipe do Uruguai, hoje de madrugada. Foi 4h30 da manhã que começou a partida, foi terminar 7h30, né, o jogo entre Brasil e Uruguai. O Brasil passa para a próxima fase, deve enfrentar Portugal agora nas quartas de final desse Mundial Sub-20. O Brasil que é atual campeão, né, Sub-20, e tenta aí manter o título, conseguir depois de um empate. Aliás, o time do Uruguai bate, hein? Bate até a alma, até tirou um jogador do Brasil do campeonato, levou uma solada o atleta brasileiro e está fora da competição. E o Brasil agora vai, com certeza, ter que assimilar essa contusão e continuar com a competição, agora que vai enfrentar a equipe de Portugal, né? Mal para a seleção
brasileira, né? Agora tem que aguentar depois desse jogo. Só apanhou, o Brasil só apanhou. É tradição do futebol uruguaio, a questão da raça, da vontade, da força física. Eles se utilizam muito desse recurso. E muitas vezes eles conseguem. É claro que a gente percebeu que essa última seleção principal do Uruguai, ela já não tinha tanto disso. É uma seleção mais técnica, com jogadores de muita qualidade, só que a raça uruguaia ainda é algo que sobrevive, o futebol deles vive muito disso, a gente tem diversos exemplos de zagueiros. O mais recente é com certeza o Lugano, que jogou no São Paulo, mas tantos outros jogadores, jogadores de meio de campo, jogadores com muita raça, com muita vibração, com muita intensidade dentro de campo, e eu acho que eles muitas vezes tentam igualar, extrapolam, porque eles tentam igualar na força. A falta da técnica na força. E algumas vezes até conseguem. Só que... Não, tem alguns jogadores técnicos. Tem, o próprio com certeza. Soares, né? O Soares e tantos outros. O próprio... Era o centroavante, né? Isso. Agora fugiu o Pablo. Não é o... Era com P, né? Ele até jogou agora aqui no Internacional. Isso. Passou pelo Internacional, agora fugiu o nome dele, mas ele Forlan. também... Furlan, Diego isso. Forlan. Diego Furlan. Tinha também o pai dele que jogou. O pai dele foi o Pablo Forlan. Pablo Forlan. Que jogou no São Paulo. Que jogou no São Paulo. Também era muito habilidoso. Também, né? Também. Então tinha técnica. Agora e tem não jogador... só eles, né? Vários outros jogadores também com muita técnica nessa seleção uruguaia. Mas ainda carrega muito a escola uruguaia. O Cavani é um jogador sensacional, que tem uma técnica sem igual, mas ainda tem muitos jogadores que vão firme. Vão muito firme. São guerreiros. Ultimamente também tinha aquele que jogou no São Paulo, né? Na última Copa do Mundo, que... Poxa, o Álvaro Pereira. Álvaro Pereira. O cara é muito raçudo, é um lateral esquerdo que tem muita vontade dentro de campo, que se machucou tanto pela seleção uruguaia quanto pelo São Paulo, mas mesmo assim continuou jogando. Não deixou o campo, bateu com a cabeça, meio que desmaiou, mas voltou para o jogo. Não, vou continuar, quero jogar, e continuou. Meio louco, na verdade. Foi até o fim, né? Foi até o fim. Não é um cara muito normal, não. Então, seleção brasileira, a gente volta a falar ainda nesse final de semana, né? Amanhã a gente vai falar um pouco mais, já que o Brasil estreia no domingo na Copa América contra a equipe do Peru. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro, né? Porque a equipe do Santos ontem conseguiu um empate contra o Atlético Mineiro. Foi um jogaço, saiu na frente, tomou a virada, depois empatou. Vocês vão conferir agora os lances entre Atlético Mineiro e Santos ontem, jogando lá no Independência, né, onde a equipe do Santos começou a partida bem, né, um golaço do Ricardo Oliveira. Olha só o lance do Ricardo Oliveira. Ele dá uma jogada de corpo, né, a bola passa entre a perna do zagueiro e ele acaba aproveitando e fazendo um golaço. Né. O primeiro foi o Ricardo Oliveira que marcou e depois a equipe do Atlético Mineiro pressionou bastante, conseguiu o empate e a virada. É um centroavante muito bom, né? O Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira... Ele é oportunista e também corre muito, né? Corre. Ele tem uma velocidade muito grande. Aí depois o Atlético pressionou, vocês vão ver aí o gol do Atlético Mineiro, né? Na recuperação conseguiu o empate, mas o Santos acabou no segundo tempo. O Werley, ele marcou ali contra, foi um gol contra, né? O jogador foi desviar a bola. Foi tirar. Aliás, o Werley tem passagem pelo Atlético Mineiro. Começou o Atlético Mineiro e fez um gol contra ontem ao seu ex-time. O Santos tentou, né, também teve algumas oportunidades, mas na sua grande maioria os lances foram do Atlético Mineiro no primeiro tempo e no segundo também. Né, o goleiro do Santos acabou sendo um dos destaques da partida, o Vanderlei. Olha que bela defesa. E pegou muito, né? Pegou bem ontem. E fez aí, mas o Dátalo joga muito. Esse gol foi... Joga muito o Dátalo, né? Um jogador argentino, né? Que tem uma tranquilidade tremenda. Ó, você pode ver que ele domina a bola, pensa o que vai fazer, né? E toca por cima do gol. E supersticioso, viu? No final do jogo, o pessoal chamou ele para dar entrevista, ele não foi porque tinha um gato preto ali por perto. Não foi perto do gato? Não foi. Esperou o gato sair e depois ele foi. Tá, então, a parte... olha só o Santos, o segundo gol, né? O Gabigol, que fez esse gol aí de empate. Que é bom jogador. É bom, mas também meio mascarado, né? Um pouco, mas... Eu acho ele um pouco mascarado, o Gabigol, né? Falta às vezes um pouco de umidade para ele, o cabelinho, aquela coisa toda.
e fica olhando para a câmera, parece o Cristiano Ronaldo, né? Quer imitar o Cristiano Ronaldo. E depois o Atlético pressionou, teve várias oportunidades, aí perdeu alguns lances. E esse empate em 2-2, né? O Santos que agora vai tentar, né, o melhor resultado já na próxima semana. Também tem Copa do Brasil. O Santos está tentando uma vaga na Copa do Brasil contra o Sport. Põe na tela pra gente, né, os próximos jogos também do Campeonato Brasileiro. Na tabela que nós temos aí o empate do Santos em 2-2. O Corinthians vai enfrentar o Internacional no próximo sábado, 4h30 da tarde. Curitiba e Flamengo, Chapecoense e São Paulo, Vasco da Gama e Cruzeiro e Sport e Joinville. Né, jogos então desse sábado. No domingo, Ponte Preta e Goiás, Palmeiras e Fluminense, Grêmio e Atlético Paranaense, Avaí e Figueirense, jogos no domingo às 4 da tarde. Né? O Brasileirão, você está gostando desse começo do Brasileirão, né? Com certeza, com Tá certeza. É um campeonato brasileiro um pouco diferente, porque a gente vê despontando algumas equipes, como o Sport, como a própria equipe da Ponte Preta, que vem fazendo um bom início de campeonato brasileiro. Mas é claro que são aqueles famosos cavalos paraguaios. A gente sabe que eles estão indo bem, mas até quando vão continuar mantendo este nível é difícil da gente saber. Só que, por enquanto, vem fazendo campanhas boas, vem tirando pontos importantes de equipes maiores, podemos dizer assim, equipes com um poder financeiro maior e que mais pra frente pode fazer falta para essas equipes. Pode fazer falta. É o começo, né? Por conta desse início de campeonato. Mas são equipes como o Sport e como a Ponte Preta, que eu acredito que lá para o final do campeonato vão ficar no meio da tabela. São equipes que vão Devem perder jogadores, né? Vão perder jogadores. O Renato Cajá está sendo muito disputado e tantos outros. Mas eu acho que não tem força para manter. Os grandes conseguem manter. O São Paulo, o Corinthians, conseguem manter o elenco. Agora os pequenos não conseguem. Exatamente, porque uma equipe como a Ponte Preta ou como o Sport, claro, com todo respeito à cidade de Campinas, a Recife... Não, o Sport está investindo. Sim, mas eu digo pelo seguinte, são equipes fortes. Tem um time bom, entrosado, que está fazendo um bom campeonato? Tem. Só que até quando aquele time vai aguentar? Daqui a pouco, um jogador se machuca. Outro é suspenso, aí um jogador é vendido, aí você já desfalca o time e de repente no banco de reservas a qualidade para você substituir não vem à altura. E é aí que acontece do time cair um pouco na tabela. Então é essencial esse início bom para eles se manterem sempre ali vivos dentro da competição e não correrem nenhum tipo de risco ao longo do Campeonato Brasileiro, que é bastante extenso. Agora, equipes como São Paulo, como o Cruzeiro, que não está tão bem neste momento, até por conta... Deve crescer. O Cruzeiro vai crescer. O Cruzeiro vai crescer, já está crescendo, na verdade. Desde que chegou o Luxemburgo, já venceu 2 partidas, foi isso? Já conseguiu subir. Outro time que vai subir, você pode ter certeza, é a equipe do Internacional, que está aí envolvido na semifinal da Libertadores da América. E quando o Internacional, ele... terminar a sua participação, óbvio. Está com 9 pontos. O foco do Inter hoje, o foco principal é a Libertadores. Mas a partir do momento que a Libertadores chegar ao seu fim, o time vai focar no Brasileiro. E tem uma grande equipe, tem elenco e tem um treinador muito bom, o Diego Aguirre, e você pode ter certeza que é uma das equipes que vão dar trabalho no final do campeonato. Vão estar ali disputando por vaga na Libertadores, isso se o time já não conseguir a vaga através do título da Libertadores. Mas vai estar... Eu acho que perde. Você acha que perde? Perde. Perde pro River agora, né? E vai ter acho que uma final aí entre River e Guarani do Paraguai, viu? Difícil. Guarani ganha do... Acho que não ganha. Esse time do Guarani, eu vou te falar, é uma aberração da natureza. É um time muito ruim. É um time fraco. Eu acho um time fraco. Falar besteira aqui, vou pegar. É um time... que, na minha opinião, passou do Corinthians, porque o Corinthians estava no momento... Vai ser campeão, vai ser a final do Campeonato Mundial, né? Vai ser acho que no Marrocos, se não me engano. Vai ser entre a equipe do Guarani do Paraguai, e aliás, é Guarani e River, e Tigres do México e Internacional. O Tigres está bem. O Tigres, sim. Está bem. Agora a gente está conversando... o Tigres está bem. O Tigres é uma equipe muito boa. Os times mexicanos são muito bons. Só que, mesmo ele passando para a final, o outro time, consequentemente, já vai estar no Mundial.
porque os times mexicanos eles não têm a vaga, não ganham a vaga para o Mundial. Também tem essa. Tem esse fator. Então, de repente, se a equipe do até Guarani conseguir... Por outra... Se o Guarani conseguir passar, chegar na final, e for contra o Tigres, ele já está com um passaporte carimbado para o Mundial. Agora, caso contrário, eu ainda acredito no River. Eu acho que o River é a equipe, junto com o Inter, são as duas equipes mais fortes dessa competição. Inter, né? Inter. Bem, eu ia colocar aí vem jogando bem. Colocar um vídeo na tela, né, sobre a equipe do Santos ainda, porque o Elano, ele acabou se machucando, teve uma lesão ontem muscular, ele impediu, né, de prosseguir no jogo, porque ele falou que faltou um aquecimento adequado, porque parece que o Santos não pôde aquecer no Independência, não teve a oportunidade de aquecer antes da partida, não deixaram o Santos aquecer. Até tem um vídeo aí com o técnico do Santos reclamando sobre isso. Vamos ouvir então o técnico do Santos. O Elano saiu de campo no intervalo e desabafou ali, dizendo que antes que muita gente pudesse falar besteira, que ele fazia questão de externar a irritação dele, porque ele não fez um bom aquecimento para o jogo, porque nenhum jogador pôde vir para o campo. Queria que você falasse, né, sobre essa situação do Elano, porque a gente percebeu que ele ficou bem chateado por uma lesão na panturrilha e o quanto ele tem sido importante, principalmente extra-campo, para esse elenco do Santos. Não, e foi bom vocês tocarem nesse assunto, e ele não é bom só extra-campo, não, ele é bom dentro do campo também. Claro. Ele, no último jogo, ele fez uma grande partida até a hora que ele saiu. Agora, eu vou falar sobre isso sim, e vou isentar totalmente o Atlético Mineiro, porque também o Atlético fez o aquecimento dentro do vestiário, né? Só os goleiros foram pro campo. Eu acho que é o seguinte, a CBF tem tanto protocolo, tanta coisa de estádio, não pode ter um cano aqui, a trave tem não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que tem que existir um protocolo. Você vai mandar, por exemplo, o Santos quer jogar em São José do Rio Preto. O jogo vai ser lá, se puder aquecer no vestiário, no campo, se puder, tem que ter um protocolo. Sabe, não tem condição, a sala de aquecimento é isso aqui, vocês podem olhar aí a parede. Então, é ruim pro atleta sim, sabe, não é porque machucou o Elano, mas realmente ainda tem depois aquele protocolo de entrada em campo, passar naquele anel no meio de campo, aquelas coisas que quer fazer que nem a Europa. Eu acho que a CBF tem que pensar nisso sim, pois os protocolos são bonitos, mas o aquecimento é muito mais importante para que um profissional faça a sua partida, exerça a sua profissão melhor. Volto a dizer, Atlético Mineiro não tem nada a ver com isso, é coisa do estádio aqui, o Atlético também aqueceu dentro do vestiário. Falar novamente sobre a atuação do time, que você ficou satisfeito, você já disse que não vai comemorar esse um ponto, comemorar a vitória, mas você saiu satisfeito com o empenho e a luta e não teve tantos erros individuais que acabavam nos últimos jogos propiciando que o Santos não tivesse as vitórias. É que nem eu te falo, Felipe, eu sou o cara que fala a verdade, da mesma forma que eu sentei lá na sala de imprensa contra o Sport e a Ponte Preta, que nós perdemos 2 pontos, eu não saio daqui hoje feliz pelo empate, mas hoje o time jogou com uma grande equipe, como tem que jogar, como o Santos tem que jogar, entendeu? De igual para igual. Hoje ganhamos um ponto numa partida difícil, quer vir aqui no Independência, quero ver quem vai vir aqui conseguir empatar ou até vencer. Procuramos vencer sim, como o amigo falou, tentei jogar só com o volante, tentando que os meias encostassem, segundo tempo melhorou bastante, e é isso aí. Hoje a equipe mostrou que está muito focada no campeonato, não volto a dizer, não foi o resultado que nós esperávamos, mas a equipe está de parabéns, porque encarou de igual para igual o Atlético. Tá, então, até o técnico do Santos, né? O Santos que volta a jogar no Brasileirão contra o Corinthians, próximo sábado, sem ser nesse sábado, no outro sábado, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Tem aí um desafio grande pela frente. Para fechar, né, só rapidamente algumas informações, o Palmeiras ainda aguarda o Marcelo Oliveira, deve já acertar amanhã com o Palmeiras assinar contrato. O Corinthians está tentando o Theo Gutierrez, né, promete aí já a contratação do jogador Theo Gutierrez, que seria mais barato do que o próprio Paulo Guerreiro, também Carlos Sanches, os dois do River Plate, né? Os dois jogadores do River Plate devem aparecer no Corinthians. E lembrando que hoje, no futsal feminino, Marília joga lá em Rio Preto, às 8 horas da noite, jogo contra a equipe de Rio Preto, em São José do Rio Preto, pela Copa dos Campeões da TV TEM. Então amanhã a gente vai trazer mais detalhes, mais informações, imagens também dessa partida entre Marília e a equipe de Rio Preto, tá certo? Fechamos, né, mais um Zan Esportes, tempo nosso é curto, mas agradecendo muito a presença aqui do Alcir Neto com a gente hoje. Obrigado, Alcir. Eu que agradeço você, a toda a direção da TV, e sempre que for convidado,
se tiver a disponibilidade, a gente sabe que também é uma correria muito grande para mim lá no setor policial, cobrindo a cidade de Garça, mas sempre que tiver um tempo disponível, eu prometo que eu venho aqui. E muito obrigado. Posso entregar seu time? Pode. São Paulino, Alcir Neto. E o São Paulo tá bacana? O time tá bem? Tá bem, graças a Deus tá bem. Será que vai esse ano? E eu posso, só para finalizar, te dar os parabéns. Opa, obrigado. Hoje é aniversário do Laperuta Júnior, e então parabéns aí para você, muita felicidade, muitos anos de vida, que você continue sendo este profissional incrível, este grande amigo, e muito sucesso para você. Assim você me deixa vermelho aqui na TV também. Um forte abraço a todos, voltamos então amanhã com mais um Zan Esportes aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um forte abraço, agradeço aqui ao Luan na direção do TriCaster, também ao PC nas câmeras, Bart nas edições e o Jurandir Zangaro na direção geral. Forte abraço, um beijão, até mais, tchau, tchau.